Olá, amigos do Notícias Agrícolas, no ar mais um boletim de mercado, olhando para o que está acontecendo no mercado da soja, principalmente. Você que acompanha os preços lá na Bolsa de Chicago, aqui no Brasil, percebe que o mercado está se movimentando, hora para baixo, hora para cima, no entanto, aí sem uma definição de rumo para os preços. Enfim, o mercado está trabalhando de acordo com as informações que vêm aparecendo. E entre as informações, muito se falou do clima lá nos Estados Unidos. No entanto, eu vou conversar agora com o Ronaldo Fernandes, lá da Royal Rural. O Ronaldo, ele está dizendo para a gente o seguinte: não é só clima, tem muito mais coisa envolvida aí nesse processo de altas e baixas aí da soja que a gente precisa entender. Tem a ver com o mercado financeiro. É isso, Ronaldo? Conta mais, explica melhor para a gente o que vocês estão pensando aí na Royal Rural. Alex, tudo bom? Boa tarde para o pessoal, boa tarde para todo mundo que está acompanhando a gente. Vamos fazer uma linha do tempo para a gente pautar a evolução dos dias e a gente ver como é que a soja vem se comportando com outras influências. Na segunda-feira, a Agência de Proteção Ambiental dos Estados Unidos, o EPA, ele mandou para a Casa Branca, essa agência mandou para a Casa Branca uma sugestão de aumento de consumo no biocombustível. Lá em 2022, fechou dezembro, o EPA já tinha mandado uma sugestão de aumento na mistura. Ó, Casa Branca, a gente está sugerindo para vocês aumentar 21 bilhões de galões de biocombustível em 2023, aumenta 22 em 2024 e 23 em 2025. Não é um número redondo, mas é perto disso. O mercado já tinha sentido isso lá em dezembro. Na segunda-feira, eles mandaram uma nova sugestão, um novo cálculo. Além desses 21, 22, 23, aumenta mais 15 para cada ano. A lei não está tramitando ainda. Primeiro, a Agência de Proteção Ambiental faz os cálculos, vê se é viável e manda para a Casa Branca. Então, o mercado sentiu isso na segunda-feira. Eles mandaram uma sugestão de aumento de 15 bilhões a mais no programa que já aumentava o consumo de biocombustível. Além disso, o EPA também mandou um programa de crédito. O carro elétrico que se carregar na estação que tem biocombustível como geração de energia, metano, agrícola, que é biocombustível que gera energia. O carro elétrico vai lá e se carrega com isso, ele vai gerar um crédito. A gente não sabe ainda como é que seria a conversão desse crédito para dólar, para dinheiro, mas eles pegaram ali o Tesla, por exemplo. Se o Tesla carregasse uma quantia a partir de geração de biocombustível, em 2023 eles teriam 600 milhões de crédito, em 2024 mais de 1 bilhão. Então, veio esse projeto na segunda-feira, a soja estourou, foi lá para cima. Isso representa aumento de consumo tanto de etanol como de biocombustível, como de biodiesel, óleo de soja como de milho, né? Que são as matérias-primas para fazer esses biocombustíveis. Eu não estou falando do E10, eu não estou falando do E15, é um projeto novo que o EPA encaminhou para a Casa Branca, não está tramitando lei ainda. Na segunda-feira isso aconteceu. Na terça-feira, a agência disse assim: olha, se a gente mandar esse projeto de crédito, a gente pode ter dificuldade de tramitar o aumento da mistura. Então vamos retirar o projeto de crédito, porque além disso a gente também pode ter problema com ações judiciais das petroleiras que refinam petróleo, e a gente pode ter dificuldade de tramitar o aumento do consumo do biocombustível. Na terça-feira, eles retiram a sugestão do crédito para carro elétrico, e aí o mercado cai, o mercado devolve. Na quarta-feira, a gente tem a OPEP, a Arábia Saudita, dizendo: olha, em junho a gente vai sugerir ali corte na produção de petróleo. E aí o petróleo sobe, a soja abre subindo. Depois vem a Rússia e diz o seguinte: nós não vamos cortar. Para quem não está familiarizado com a OPEP, tem a OPEP, que são o grupo dos países, é o cartel que controla a produção de petróleo, e tem o mais, OPEP mais. Esse mais é a Rússia, porque ela é tão grande que ela influencia sozinha as cotações de petróleo. Na quarta-feira, a OPEP disse que queria cortar a produção de petróleo, depois veio na madrugadinha de quarta para quinta a Rússia dizendo: nós não vamos cortar, a gente não vai entrar nessa onda aí da OPEP. E aí o petróleo cai, a soja cai. Então, na segunda-feira, a gente teve a Agência de Proteção Ambiental dizendo que vai aumentar o consumo de biocombustível na mistura e no programa de crédito. Na terça-feira, eles tiram o programa de crédito. Na quarta-feira, a OPEP quer cortar a produção de petróleo. No finalzinho da quarta para a quinta, a Rússia diz que não vai cortar a produção de petróleo. Então, o que a gente está vendo nessa semana é mais uma influência do mercado financeiro,
do mercado de especulação, mercado econômico, quem fica só atrás da mesa no ar-condicionado operando, do que de fato o mercado da soja. E O aí mercado a gente. reagindo às notícias, então, à Exatamente, o medida que elas mercado vêm pontual. aparecendo. Mas, Perfeito. Ronaldo, isso já está precificado ou tem coisa para acontecer ainda que a gente não está acompanhando direito dentro desse cenário Esse é o financeiro? Esse é o ponto que a gente coloca, Alex. Nós não acreditamos que esses eventos são eventos de tendência, são eventos de precificação. À medida que a notícia aparece, joga a cotação para um lado, à medida que surge outra notícia, joga a cotação por outro. A gente ouviu muito o pessoal, até aqui com a gente na Royal, o pessoal perguntando: mas é o clima que está fazendo tudo isso? Nós não acreditamos que foi movimento climático. Só para deixar claro, tem sim uma seca agora, nesse período de final de mês, mas tem chuvas apontando para junho. Se a chuva de junho não vier, o mercado ainda vai sentir movimento de seca. Agora, o mercado de soja em relação ao clima vai esperar as chuvas de junho. Peraí, se chover em junho não tem problema. A soja, o milho pode sentir um pouco mais, mas sobretudo para a soja, se a chuva de junho acontecer, segue o baile, tudo certo. O que tem acontecido agora são mais eventos de precificação. Eles criam essas distorções ao longo do dia, mas depois o mercado volta para fazer o seu movimento padrão. Então, durante a semana, a gente viu isso na segunda, viu na terça, viu na quarta. Hoje tem a influência do petróleo devolvendo todos os ganhos, puxando a soja junto com ele, mas tem também a situação do dólar, né? A aversão a risco. O dólar sobe e as commodities caem. A gente tem a situação do teto americano. Os Estados Unidos está nesse impasse de sobe ou não. Até para deixar claro, o que é o impasse dessa situação da dívida americana? Eles precisam subir a conta em 31 trilhões de dólares. A Janet Yellen, que é a secretária do Tesouro, ela falou: precisa ser feito até dia 1º de junho, porque dia 15 tem conta para pagar e você pegar 1 trilhão e movimentar não é pouca coisa. É bastante burocrático, moroso. Então eles precisam resolver isso até 1º de junho. Por que que não Sobre o risco resolve? do que a gente tem ouvido falar do tal do calote aí em cima da dívida americana. Isso vai acontecer, Ronaldo? Tem risco real disso acontecer? Isso nunca aconteceu, eu acredito que não aconteça. O risco ele existe, né? A gente brinca que é cabeça de juiz, são pessoas discutindo e são decisões de partidos, mas o que é o impasse maior? Eu não acredito que tenha um calote, mas o problema que eu vejo é como esse acordo pode sair. Os Estados Unidos aprovou um orçamento de 6 trilhões de dólares para a Casa Branca movimentar durante esse ano. Desses 6 trilhões, 1,7 trilhão é de despesa que eles chamam despesas discricionárias. O que são essas despesas discricionárias? Fundo da Educação, segurança ferroviária, programa militar, assuntos domésticos. O que o Congresso quer é que o governo enxugue esses gastos. Então, olha, Baden, você vai economizar nas despesas discricionárias e a gente vai liberar para você subir o teto da dívida. Você vai ganhar 1 trilhão para pagar as contas, mas no orçamento de 6 trilhões que você tem nas despesas discricionárias de 1,7 trilhão, você vai ter que reduzir investimentos, vai ter que reduzir fundo da educação, fundo de programa militar. E aí o governo falou: olha, se eu fizer isso, eu vou causar uma desaceleração econômica. É por isso que a Casa Branca, o governo não gosta de falar de reduzir gasto. A gente está vendo isso aqui com o arcabouço fiscal no Brasil. Uhum. Eles falam: vamos aumentar a receita, vamos, mas não falam em reduzir gastos. A justificativa da Casa Branca de não querer reduzir gasto agora é porque pode causar uma desaceleração na economia americana. E essa desaceleração contribui para o medo de recessão que está desde a saída da pandemia. Os Estados Unidos está nessa, vai entrar em recessão, não vai entrar em recessão. Qual que é o ponto que está pegando agora? O Congresso sugeriu para a Casa Branca que eles reduzam gastos por 6 meses. E a Casa Branca fez uma contraproposta de reduzir gastos por 2 meses. Então é por isso que não sobe esse teto de dívida. Teve um cliente que falou: bem, que diabo esse trem de teto de dívida? Se vai dar calote, por que, que já não sobe isso agora? Sim. É esses pormenores. Então a gente acredita aqui que o que pode pegar, o que pode trazer um calor para o dólar, inclusive é o que está batendo na soja, sobe dólar, também contribui para a queda da soja, é esse acordo. Se o governo vai enxugar esse gasto e contribuir para uma desaceleração econômica, ou se o governo não vai enxugar esse gasto. Então a gente tem, olha para você ver, Alex, como é que a gente está falando só de mercado financeiro. E aí Pois a gente é. tem que ficar ligado, porque muitas vezes você coloca numa conta
que não faz sentido. Não faz sentido o clima causar todo esse movimento que ele tem causado agora. O clima tem poder, sim, o clima pode, se tiver um problema climático, a gente vê movimentos muito mais fortes do que esse, mas não é o momento. É importante a gente entender essa diferenciação para a gente enxergar o que está sendo precificado hoje e o que de fato é tendência. E a gente Esses eventos. E a gente está falando dessa questão da dívida dos Estados Unidos, mas tem outras preocupações pelo mundo que também estão rondando aí, né, Ronaldo? Essa questão financeira, essa aversão ao risco, né? A gente teve lá, no início do mês agora, a divulgação da inflação da China. A inflação da China já está perto de zero, ou seja, ela está perto de uma deflação. Deflação é pior do que inflação alta. Então tem essa situação econômica da China que está causando um receio. Próxima divulgação de inflação deles, o mercado vai ficar de olho como nunca antes. Então a China já estava passando por um problema. Os Estados Unidos está vindo, vai ter recessão, não vai ter recessão. Hoje sai o PIB da Alemanha com retração. A Alemanha oficialmente entrou em recessão técnica. O que é recessão técnica? Quando o PIB ele vai caindo por mais de 6 meses consecutivos. Isso ativa no mercado o modo de aversão a risco. O que é isso? A gente fala muito, o que é esse negócio de aversão a risco? É literalmente o nome, eu estou avesso ao risco, eu não quero tomar risco, mas eu tenho que pôr meu dinheiro em algum lugar. Então eu ponho meu dinheiro onde é mais seguro. Quais são os ativos de segurança? A vida inteira sempre foi ouro, tesouro americano e dólar. Mesmo quando o problema é até nos Estados Unidos, o dólar é um ativo de segurança porque o mundo inteiro negocia em dólar. Não é só os Estados Unidos. Desde a Segunda Guerra, o dólar é a moeda de conciliação das negociações de exportação e importação. E por Então a isso o gente tem dólar um modo. sobe e derruba as commodities. É a gente transferindo esse ativo. Exatamente, porque commodity é risco. Tem nada mais risco do que commodity. A gente brinca aqui quando a gente vai abrir conta, alguém que não tem costume de operar mercado, fala, eu quero abrir conta com vocês para operar na Bolsa. Ah, mas a pessoa já opera lá em Petrobras, em Vale, em Magalu. Quando vem para operar milho, soja, boi, assusta com o preço, é muito mais caro, porque a commodity ela é extremamente ativo de risco. Então, quando a gente fala aversão a risco, é queda para commodity, alta para dólar, alta para o tesouro. E ao contrário, quando a gente fala apetite a risco. Hoje o mercado está com apetite de risco. As commodities vão subir, o dólar vai cair. Então, hoje, a gente tem uma bacia do mercado financeiro borbulhando um monte de coisa. Teve todas essas influências ao longo da semana que a gente já falou aqui no início, o EPA, o consumo de biocombustível, tira esse programa, coloca esse programa, tem a Arábia Saudita dizendo do petróleo, tem a Rússia dizendo do petróleo. Hoje teve uma bomba. A Alemanha em recessão é reflexo de Covid, é reflexo de guerra, é reflexo de inflação difícil de ir embora, e isso dá um recado para o mundo. Mundo, nós não estamos em ano de alta. A gente está em ano de combater a inflação. Teve uma notícia boa do mercado interno. Se a gente não tivesse essas influências do mercado global, hoje o dólar estaria caindo. A nossa previsão de inflação, o IPCA 15, não é inflação. A prévia da inflação ela veio melhor do que o esperado. E Bovespa subindo 1%. Arcabouço fiscal passou o texto original, passou os destaques numa velocidade impressionante. Então, se fosse o cenário interno brasileiro, hoje a gente teria queda para o dólar. Inclusive, eu acredito que a gente tem uma queda, então, aí para tirar ela do caminho, porque hoje o dólar subiu por causa do mercado lá fora. Deve corrigir, não é tendência, deve trazer uma correção. Mas o cenário lá fora está dizendo, olha, não é ano para subir custo, não é ano para subir energia, não é ano para subir alimento. É ano de bater nesses ativos, porque a inflação é isso. A inflação pega em alimento, a inflação pega em energia. Ô, E aí a Ronaldo, gente tem essa situação da dívida americana que pode causar o acordo que pode trazer medo. pois é, mas a gente sempre tem essa influência do financeiro e a gente sempre percebe que ela costuma ser rápida, ou pelo menos, né, ela atua, leva o mercado para a direção que é importante ou que deve acontecer, mas depois o mercado retoma e se foca de novo nos fundamentos. Tá dada esse momento, você acha que já se precificou ou ainda tem coisas para acontecer? Acontece que todos esses eventos vieram num momento muito importuno. Normalmente, início de mês e final de mês, o mercado financeiro movimenta muito a soja, movimenta muito o dólar. Final de mês a gente tem informação da taxa Petax, aí o dólar vai fechar ali na sua média,
e é um número importante que ele dá luz e dá direção para uma série de contratos, então já causa uma certa influência. Início de mês, a gente tem o payroll, os dados da economia americana. Esse mês agora de junho, ele vai ser um pouco mais movimentado, porque além do payroll, que são os dados de emprego dos Estados Unidos, tem a reunião do Fed agora 4 de junho. E o que importa da reunião é o final dela. A gente já tá precificado que não vai subir os juros americanos agora nessa próxima reunião, mas o que o mercado quer saber é que o Jeremy Powell vai falar para a reunião de setembro. Olha, setembro vai manter a taxa, vai subir a taxa, vai cair a taxa, e isso sim pode criar uma tendência para o dólar. Está precificado manter a taxa agora em 5,25, que está lá nessa reunião 4 de junho, e manter a taxa na reunião de setembro. O que ele falar diferente disso vai causar calor para as cotações. Então, esse é um ponto que você falou muito bem. A gente não acredita que nada desses movimentos tem poder e força para mudar a tendência. Esses movimentos são eventos de precificação. Ele causa um movimento no dia e depois o mercado volta a seguir o seu baile, que é a tendência do produto, da cultura. Na tendência, no fundamento da soja, a gente tem alguns fatores que não estão precificados. A gente tem que voltar a olhar para a China. Eu escuto muita gente falar não dá para confiar no dado da China, a China, inclusive eu vi uma reportagem, eu não vou citar a fonte, a pessoa comparando os dados alfandegários da China com o Brasil. Tá vendo? A China está mentindo, porque o Brasil diz que saiu muito mais soja do que a China recebeu. Eu não sei se é maldade ou eu não sei se é ignorância, porque a pessoa desconsidera que tem um caminho daqui até lá e esse caminho é lento, vai mais de 40 dias para o navio chegar lá, então não vai bater mesmo. De fato, o Brasil pode falar que saiu muito mais e a China, ela tem os programas de inspeção para descarregar, o navio demora a chegar, o navio demora a descarregar, até entrar, vai um tempo ali. A gente já tinha falado isso lá em abril, que a partir de abril em diante a China estava com um protocolo novo de inspeção, então que ia ser moroso mesmo e a gente ia ver. Mas a gente não pode dizer, olha, está mentindo. Você pode dizer que não concorda. A gente faz isso aqui, fala, não concordo com esse número do SDA, não concordo com esse número da Conab, mas eu tenho que entender o porquê para eu apontar por que eu não concordo, não é simplesmente atacar a pedra. O mercado, ele não tem nada disso. O mercado nem discorda, nem concorda com nada. Ele pega o número e precifica. Então, o alerta que está vindo da China agora não está vacinando, a gente não sabe por quê, não sabe se a população não quer vacinar. Tem um rumor de que o governo chinês e as agências de vacina, as farmacêuticas, não estão entrando em acordo, mas o alerta que a China trouxe essa semana é que eles estão se preparando para uma nova onda de Covid. É impressionante, né? A gente falar essa altura do campeonato, mais uma preparação para a onda de Covid. Mas foi o recado, eu concordando ou não com isso, foi o recado que veio. Eu posso sentar numa mesa de bar com os meus amigos produtores e a gente malhar a China, descer o pau no chinês. Mas enquanto eu tenho que olhar para a análise, enquanto o produtor tem que olhar para a análise, ele tem que ser frio. Dizer, peraí, isso aqui pode causar um movimento no mercado. Eu não concordo, pode me prejudicar, eu vou fazer alguma coisa em relação a isso aí. Então a China, ela tem esse aviso de que ela está se preparando para uma nova onda de Covid, porque as vacinações não estão avançando conforme tinham que avançar por lá. Outro ponto, a concorrência com trigo. A China está colhendo agora o trigo, os Estados Unidos está passando por um problema de trigo. A gente falou com um produtor hoje que falou que teve colegas dele que estão abandonando lavouras de trigo nos Estados Unidos, mas vai colher, é colheita que está vindo pela frente, é mais oferta, seja maior ou menor do que se imaginava. Os Estados Unidos também tem colheita de trigo. A China está colhendo e a importação de trigo da China subiu muito. A China, de janeiro desse ano até abril, importaram mais de 6 milhões de toneladas de trigo. É 61% a mais do que eles compraram no mesmo período no ano passado. Algumas fábricas da China estão dizendo que eles estão cortando metade do milho para usar o trigo na formulação da ração. E aí vai menos milho, vai menos farelo de soja. E o que é a especulação do mercado agora? Que a gente imaginava que aqueles cancelamentos de milho que a China tinha feito lá atrás dos Estados Unidos era para recomprar do Brasil. E agora o mercado está dizendo não, eles cancelaram porque eles estão usando o trigo na substituição, tanto do farelo quanto do milho. Então, esse é um fundamento da soja que ainda não está precificado. O mercado vai olhar para o desenvolvimento da lavoura americana, o clima vai pesar muito mais de junho em diante que agora, na virada do mês, mas não é o que estava causando o movimento quando a gente olha no retrovisor. Mas esses eventos do lado China, eles ainda não foram precificados. A gente não sabe se vai ter realmente alguma coisa para a Covid, a gente não sabe se eles, o que vai impactar nessa mudança do trigo.
mas está esse alerta para o mercado que pode vir aí com pressão junto com a tendência de queda pré-lavoura americana, né? Essa substituição dos componentes aí faz sentido para você, Ronaldo? A China, Alex, se a gente não desconfiar dos dados, vou começar por aí, vou colocar esse termo. Se a gente acreditar nos dados, eles importaram muito trigo da Austrália, eles importaram muito trigo. A Rússia pressionou muito a oferta da Rússia, baixou muito os preços do trigo. Ela faz sentido quando a gente compara os preços do que ela tem comprado de milho americano, de milho brasileiro, de farelo de soja. Na competição com o preço, ela faz sentido. Mas a gente não sabe o volume que isso vai impactar ainda. Uhum. Mas é um risco. Está no radar como risco. A gente está de olho E nessa que não foi notícia aqui com muita precificado, cautela. e que não foi precificado como você bem colocou, então É, isso pode entrar na conta aí daqui a pouco, né? É por isso que a gente está de olho, assim, vamos monitorando isso aqui de perto, porque o mercado não sentiu ainda. E a nossa obrigação e a obrigação da Bolsa é antecipar o movimento. A Bolsa, por isso que dá esses repiques, às vezes, de 4%. É quando ela é pega de surpresa. O repique é grande quando o negócio não estava no radar. Não estava no radar que o EPA ia sugerir aumento de consumo, colocar crédito para carro elétrico. Aí subiu forte. Não estava no radar que a OPEP ia cortar produção de petróleo. Aí subiu forte. Então, quando não está no radar, os movimentos são mais fortes. Mas o objetivo da Bolsa é antecipar o mercado. Esse é um assunto que ele tende a ser antecipado. O mercado ainda não precificou, porque o mercado está olhando. Na hora que ele entender o que de fato isso representa em volume, aí o mercado vai sentir, mas não sentiu ainda. Ô, Ronaldo, então levando em consideração todos esses elementos que você trouxe para nossa análise aí, e ainda tem o fator climático que você bem colocou aí, que pode continuar influenciando. O que a gente entende de tendência de preço? É para baixo ou para cima? Falando de soja. Tem uma figurinha que fala assim: segundo o especialista, a tendência do mercado é cair, subir ou andar de lado. Eu vou cravar a figurinha aqui. Se não tivesse esses eventos do mercado financeiro influenciando, a gente olha para o prêmio. No meu ponto de vista, o prêmio está fazendo o caminho que a soja deveria fazer se não tivesse essas influências externas. Ele parou aquela força de alta, o prêmio vinha subindo, melhorou muito em relação aos meses para trás, mas aquela força de alta, ela deu uma estabilizada e o prêmio começou a lateralizar. Agora você já está Nós falando aqui de formação de preço no Brasil, então, é isso? formação de, formação de preço no Brasil, mas o prêmio ele faz o caminho de correção. Então, se Chicago não está fazendo o caminho correto para o prêmio ser o prêmio certo, ou se o Chicago não está fazendo o caminho correto para o preço ser o preço certo, o prêmio é quem faz. E o prêmio vem fazendo esse equilíbrio. Então, se Chicago estivesse fazendo o caminho de lateralização, o prêmio não estaria mexendo ou até estaria em queda. Então, o que nós acreditamos que para o preço da soja. Vamos falar de Chicago primeiro, então. A gente acredita que Chicago deveria estar lateralizada, sem muitos movimentos, olhando, esperando. Justamente o clima. Tem seca agora. Isso está entendido para o mercado. Está em momento de seca. O que o mercado está esperando é se vai chover em junho ou não. E aí, se essas chuvas de junho não vierem, o mercado vai começar a sentir mais esses efeitos do clima. Então, o mercado, primeira coisa quando se fala em lavoura americana, ele vai pontuar a janela de plantio. Isso o mercado já entendeu, antecipou muito, beleza, já tá dentro aí de uma janela boa, já está antecipado, já está precificado. Agora o clima agora tem que se esperar mais efeitos a partir de junho. Então agora pode parar de chover que não vai ser um grande problema. A soja ela assistiria isso. Agora é quieto, agora é estabilidade, deixa o Traduz mercado esse em fluir. preços pra gente, Ronaldo, intervalo de preços que para ajudar o produtor a entender como é que isso pode mexer com o mercado. Falando em Chicago, tira julho. Julho ele já vai sair daqui a alguns dias. À medida que vai se aproximando a saída de julho, ele já perde a referência do físico. 15 dias antes vira terra de ninguém, é loucura. Então você tira julho da tela. Não vamos pegar julho, não. De agosto em diante, a gente acredita que agosto perde essa referência que ele está ali dos 12,50. Tudo tende a ficar ali perto dos 12. Não muito abaixo de 12, não muito acima de 12. Isso até quando? Até começar. Isso falando também que vai chover, que o clima vai ser favorável. Passado esse momento do desenvolvimento, à medida que a gente for se aproximando cada vez mais de agosto, a gente acredita que Chicago pode perder a referência dos 11. Então, é um momento de lateralização, sentir, por isso que o mercado financeiro está tão influente, que o fundamento está lateralizado. Olha, calma, espera, vamos ver agora até onde a gente pode, o que a gente vai ter de produção. Definiu essa situação de produção, lateralização,
À medida que vai se aproximando da colheita, é queda. Agora, as projeções, o que o mercado está lendo? O Brasil acabou de colher uma grande colheita, os Estados Unidos está em linha de também tirar do campo uma grande colheita. Então a gente imagina que à medida que for se aproximando ali passado o desenvolvimento, próximo mesmo ali da colheita, Chicago pode perder a referência dos 10. Isso olhando para Chicago. Lembrando que a formação do preço da soja são três pilares: é Chicago, é prêmio e o dólar. Falando de dólar, eu não vejo o dólar com vida útil muito longa acima de R$ 5. Por isso que eu disse que se não fosse o cenário internacional, hoje a gente teria dólar caindo por causa do cenário interno. Então, eu acredito que esse momento é um momento de aversão a risco. Ele pode ter amanhã um dia de estabilidade, pode ter mais um sentimento de alta, mas eu acredito que esse movimento tende a ser revertido. A gente tem que ver o que vai passar desse acordo do teto de dívida dos Estados Unidos, se eles vão enxugar, se não vão enxugar. O que vai sair desse acordo? Vai dar mais um repique, vai precificar um pouco mais, mas depois o dólar também volta para sua tendência. O que a gente enxerga de tendência do dólar? Se os juros americanos ficar estacionado em 5,25, é dólar muito mais para 4,90 do que para acima de R$ 5. Então esse é outro ponto. O dólar ele tem muito mais uma pressão de força de baixa do que força de alta. O prêmio ele tem um risco muito grande, porque o prêmio ele sente o mercado físico. A gente já começou a colher milho no Mato Grosso. Não é aquele volume expressivo para começar a pressionar o mercado, mas já está entrando alguma coisa. Eu não estou falando só pivô, até sequeiro já começou a entrar. Já no mês que vem, a gente vai ter concorrência logística de soja e milho e de armazenagem. Isso não estou falando armazenagem na casa do produtor, estou falando no porto mesmo. A gente passou o período da soja, os portos lotados, o pessoal querendo entregar, falou, só posso receber tal dia, meu porto aqui está lotado. Então, o prêmio ele vai entrar nessa ameaça da competição milho e soja no movimento logístico, tanto caminhão como de armazenagem nos portos. Então, no nosso ponto de vista aqui, a tendência não foi alterada não, viu, Alex? Esses movimentos aí tendem a ser de precificação e uma palavra que a gente repetiu muito na nossa última conversa foi oportunidade. Criou oportunidade, já faz tempo que vem criando. O preço subiu, voltou um pouco, mas está melhor do que há uns 2 meses atrás, chegou a mais níveis de baixa. Então, esses repiques, a gente não acredita que está mudando a tendência ainda. Pode ser que a gente não vai derreter o preço, não é isso que eu estou cravando também, mas o que eu estou querendo deixar aqui para quem está assistindo a gente, que nós não enxergamos reversão de tendência agora. Tá. Mas não tem uma reversão de tendência, mas tem oportunidades e é isso que você está destacando, para o produtor prestar atenção nessas oportunidades, principalmente para essa soja que está na mão dele nesse momento, certo? Nós falamos aqui para produtor durante essa semana várias vezes, assim, foi a situação ali, a agência ambiental, é uma situação que jogou para cima, o petróleo jogou para cima. Quando você consegue identificar o que fez o movimento da alta, você consegue identificar se ela é contínua ou não. Uhum. Então, se o produtor ficar apegado a um fator que não é o fator real, e aí o que a gente fala muito aqui, a informação errada, ela é pior do que a falta de informação, porque ela te induz ao erro. Então, enquanto o produtor está apegado a um fator, achando que aquilo que está fazendo o mercado ir e pode ser tendência, ele perde de fato as oportunidades, porque ele fica esperando. Não, mas se é o clima e está seco, só vai piorar. Então, vai voltar a subir. Então, o clima ele pode piorar, mas não é o momento agora. É em junho que a gente está falando que o mercado vai estar atento a isso. E o mercado, quando eu falo, uma grande parte dele não sabe nada de clima, não sabe, nunca visitou uma lavoura, é gente que fica atrás de mesa de ar-condicionado, que nem em janela, igual eu estou aqui, fica olhando para o tempo, é fechado numa sala e não entende nada de mercado, então não entende nada do campo. Então, o mercado, ele acredita nos números que aparecem, o mercado precifica aquilo que é se falado. Então, hoje, o que o mercado tem para clima temos que esperar junho se essa chuva vai vir ou não. Agora, se o mapa mudar, o mapa mudou, não tem chuva para junho mais. Claro que o mercado vai atentar ao clima, né? Então, o que eu tô dizendo aqui é que esses momentos que passaram geraram oportunidade porque não eram momentos do fundamento, eram momentos de influência de algo externo. Então, ele gerou oportunidade. Quem achou que era do fundamento pode ter perdido essa oportunidade. Então, é importante você saber
qual informação que você tá se alimentando, se você pode confiar nela ou não, e não ficar fechado, fixado. A gente mesmo aqui, nossa função é ser analista de mercado, é ficar estudando 24 horas, respirar milho, respirar soja, respirar dólar, mas a gente não pode fechar numa opinião nossa, ó, eu acho que é isso e pronto. Tem que estar aberto para ver o que está influenciando, porque se a gente fechar, as oportunidades passam e a gente fica esperando e ela não volta mais. Muito bem. Então, quem tem soja na mão, contar com as oportunidades para ir participando. Mas já dá para pensar em 2024? Eu acho que só dá para pensar em 2024. Que 2023 agora a soja já está colhida, quem quer arrastar para o segundo semestre, as ferramentas de proteção já estão bastante limitadas, talvez olhar para alguma coisa de especulação mesmo, o milho já está saindo do campo agora, então pensando em rede para 2023 não há como olhar. Pensando em 2024, há tempo de fazer as proteções, mas até para o milho, né? Olhando alguma coisa. A liquidez é muito pouca ainda, mas a gente tem um julho, um março acima de 64, 66 ali na tela. O que eu sugiro, sobretudo ao produtor, é que quem não tem o costume de fazer as proteções, sentiu agora, porque nos 2 últimos anos o cenário estava muito bom. O produtor não queria pensar em gastar dinheiro com proteção, em gastar, colocar alguma calção para fazer um hedge, alguma coisa assim. Agora está exigindo que ele faça isso. Então a sugestão é: aproveite esse momento para se familiarizar com as ferramentas de proteção. Procure uma agência, procure uma corretora, é mais um trabalho didático agora, educativo. Visite o escritório. A gente tinha um produtor que a gente falava, muito amigo nosso, falava com ele por telefone quase todo dia. Aí essa semana eu falei, não, vou aí. Veio aqui, nós sentamos, conversamos. Na verdade, não foi um produtor. Essa semana a gente passou recebendo muitos produtores aqui em loco. E eu acho que é o que o produtor tem que fazer agora. Entender as ferramentas, visita quem você pode conversar, quem você tem acesso. Entenda como a ferramenta de proteção funciona para fazê-la a tempo. Para 2024 dá tempo. Então, já entende isso agora, para quando chegar a proteção do seu custo, você já está apto para poder fazer. E se for esperar muito, na hora que você for entender, na hora que você for querer fazer, às vezes a burocracia não deixa fazer e perde também O time, né? mais um ano, né? Muito bom. Meu caro Ronaldo, muito obrigado, viu, pela participação mais uma vez com a gente aqui. Muito didática a sua explicação hoje. Enfim, a gente conseguiu captar outros fatores possíveis aí de precificação mesmo aí da soja, né, ou que mexem aí com o mercado da soja. E como você falou, à medida que o produtor vai ficando mais informado, ele vai conseguindo entender e diferenciar o que é mais importante, o que é o fator que faz o mercado mexer pontualmente daquele fator que faz o mercado criar uma tendência. E o que a gente está vendo até o momento é o mercado tentando se adaptar às novidades que vão surgindo aí pontualmente, né? Por enquanto ainda não tem uma tendência definida, mas essa tendência se define, como você bem colocou, com a consolidação da safra americana, que já pode acontecer ali nas próximas semanas, no próximo mês, enfim. Ficar de olho nessa possibilidade aí. Então, foi muito boa a nossa conversa hoje, nesse sentido de mostrar para o produtor o que ele tem que entender e como é que ele tem que se comportar diante das notícias e das informações. E como você mesmo reforçou, não se apegar a uma coisa só, né? Ficar esperando que a safra americana seja um desastre. Daí não dá, né? Aí não pode, né? Não pode ficar fixado num ponto e esquecer que o mercado faz todos os movimentos, né? O mercado, a gente escuta muito, isso é manipulação. Pode até ser, pode não ser, eu não vou entrar nessa questão dessas teorias, mas é o que eu estou dizendo, a gente pode discordar, mas na hora que o número vem, a gente tem que olhar como o mercado vai se comportar. Olha, o mercado não vai ler isso aqui como manipulação, o mercado vai levar isso aqui como verdade, é assim que a gente tem que olhar. E depois a gente senta numa mesa de bar e aí a gente pode falar mal de quem a gente quer falar, concordar e discordar com quem a gente quer discordar. Alex, muito obrigado, viu? Eu queria... Espero que a gente tenha ajudado a esclarecer para a sua audiência todos esses pontos e dar um aqui de pidão. Se o pessoal que está com a gente aqui, o único pedido que eu faço, você vai lá no Instagram, acompanha a gente também, dá só o seu, segue a gente lá no Instagram e eu agradeço bastante. Como é que faz para achar vocês lá, Ronaldo? Royal.rural. Coloca lá no Instagram, royal.rural, só tem a gente. Boa.
Então, vai lá no Instagram, vai lá nas redes sociais, enfim, acompanha não só o Ronaldo, toda a equipe lá da Royal Rural também produzindo conteúdo, sempre trazendo informação de qualidade. Obrigado, meu amigo. Volte sempre. Obrigado, Alex. Até a próxima. Até. Tá aí. Ronaldo Fernandes aqui com a gente da Royal Rural trazendo as informações e explicando didaticamente o que aconteceu ao longo dessa semana e como as notícias que vão além dos fundamentos do mercado podem alterar o rumo dos preços e do dia para a noite, né? Você viu aí o que aconteceu na segunda, o que aconteceu na terça, que foi diferente do que aconteceu na quarta-feira, deixando esse mercado volátil lá na Bolsa de Chicago. Muitas vezes trazendo oportunidades de negócios, mas oportunidades rápidas também que exigem o seu raciocínio, a sua inteligência aí para poder participar desses momentos. A partir do momento que você tem um fundamento que vai dar uma direção aí para o mercado, a história é outra e você também tem que entender que fundamento é esse e se de fato esse fundamento está gerando aí uma tendência para os preços. Bom, vamos ver como encerraram as negociações lá na Bolsa de Chicago. Eu começo mostrando para vocês a soja, comportamento dos preços. Julho, 13 dólares e 24 centos por bushel, queda de meio ponto. Como o Ronaldo falou, julho daqui a pouco já perde a sua importância. O agosto começa a ser o vencimento de referência, 12 dólares e 49 centos por bushel, perdendo 9 pontos hoje. O setembro, 11 dólares e 83 centos por bushel, uma queda de 11 pontos mais 75. O novembro, 11 dólares e 72 centos por bushel, 12 pontos mais 75 de baixa. A gente tem também o milho, vamos lá, o milho, julho, fechou a 5 dólares e 90 centos por bushel, teve alta de 3,5, ao contrário dos demais vencimentos, mas cai na mesma lógica ali da soja, né? Julho, daqui a pouquinho está saindo da tela. Setembro, 5 dólares e 10 centos por bushel, recuou 4 pontos mais 75. Dezembro, fechou no vermelho também, 4 pontos de baixa, 5 dólares e 16 centos por bushel. A mesma queda para o vencimento março de 2024, precificando o milho aí a 5 dólares e 25 centos por bushel. E para finalizar, a gente tem aí o trigo, que trabalhou no vermelho para os primeiros vencimentos. Setembro perdendo quase 2 pontos, a 6,17. Dezembro, 6 dólares e 36 centos por bushel, caindo 1 ponto mais 25. O março, 6 dólares e 50 centos por bushel, queda de 0,25. E o maio, 6 dólares e 57 centos por bushel, preço estável em relação ao fechamento de ontem. E, obviamente, a gente agradece a sua atenção, a sua audiência e, como o Ronaldo bem alertou, fique atento às informações de qualidade, esquece as narrativas. Tem gente querendo confundir a cabeça dos produtores brasileiros. Enfim, procure as informações que de fato vão trazer aí uma tendência de preços para o mercado e não fique esperando um milagre como muitas, enfim, informações às vezes como é que eu vou dizer, mal intencionadas, podem te fazer acreditar. Fique atento às informações de qualidade e a gente aqui no Notícias Agrícolas preza por isso, tá bom? Grande abraço para vocês e até a próxima. Se inscreva em nossas mídias sociais. No Facebook, Notícias Agrícolas. No Instagram, @Notícias Agrícolas. E em nosso Twitter, @Norteagri. E para não perder nenhum vídeo, não se esqueça de nos acompanhar no YouTube e na Twitch, Notícias Agrícolas Oficial.